O presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, foi às redes sociais na manhã desta segunda-feira cobrar reação da Justiça sobre a denúncia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli. Aspas. Será que vai ficar por isso mesmo a reportagem que afirma que o atual presidente do STF foi beneficiado financeiramente por empreiteiras em 2013, quando já era ministro da Corte, e entre 2007 e 2009, quando era advogado-geral da União? Foi quase um grito isolado. Nós informamos o fato na sexta-feira, assim que foi noticiado aqui em Os Pingos nos Is. Depois disso, quase todos os veículos se calaram sobre o fato. Não se viu nada, nem cobranças, nem novas informações. Augusto, nós tratamos disso aqui na sexta-feira, mas queria ouvi-lo também, você não estava aqui. Suas impressões aí sobre essa reportagem que aponta supostas irregularidades cometidas pelo Dias Toffoli. Augusto. Você veja o que é confiar na imprensa tradicional, né? E aí também você começa a entender por que essa imprensa, sem ter alcançado, num país ainda com tanta gente a ser alfabetizada, a tendência era os jornais crescerem um pouco. Por que eles estão caindo? Não é pela substituição aí que está havendo aí por plataformas digitais, tal, não. É pelo amadorismo, para ser brando editorial, é pela desimportância editorial. Como é que não vai publicar uma notícia que envolve consistentemente, numa suspeita de irregularidades gravíssimas, o presidente do Supremo? Tentem imaginar o New York Times, é por isso que o New York Times está cada vez mais musculoso, não noticiando isso. Pensem no Washington Post, não noticiando isso. Os jornais aqui de São Paulo, eles não noticiam. Por quê? Porque estão pendurados lá no Supremo. Que têm medo das decisões do Supremo. Não tem outra explicação. Quer dizer, o Cheito é denunciado por um cara que provou, é o Marcelo Odebrecht, provou que sabe das coisas. Até agora não errou nenhuma. Acertou até o próprio pai. Né? Não errou nenhuma. Nem quanto chegou lá dizendo que não podia falar, não jamais toparia uma delação premiada, porque ele tinha ensinado as duas filhas, que se uma viesse denunciar a outra porque fez tal coisa, ele ficaria do lado da outra. No fim, cantou bonito e cantou com uma afinação admirável. Não vai se fazer nada? Nós vamos continuar falando aqui todos os dias. Por quê? Porque o Toffoli, não, é porque é uma instituição, é o presidente do Supremo, né, como eles gostam de dizer. Né, se fosse o decano, ótimo, piora a situação. Eles não percebem que o cargo que ocupam é agravante. O jeito de ser presidente do Supremo, depois de 2 reprovações na tentativa de ingresso na magistratura paulista, já é o fim do mundo. O fim do cosmos é esse sujeito aí ser denunciado por um negócio desse e os jornais fingirem que não tem nada a ver com isso. O problema é ficar de olho no próximo ministro do Supremo, porque tomou uma decisão supostamente favorável ao filho do presidente. O Gilmar Mendes combinava, agora há pouco eu esqueci de comentar do Gilmar, eu vou aproveitar para matar a saudade que eu tenho de vocês, estou sem falar faz tempo, então eu vou comentar isso aí. Ele não só era amigo do Silval, fez o que fez lá em Mato Grosso, onde é fazendeiro, como ele teve uma faculdade que era municipal, estatizada pelo Silval. Que tal? Eu monto uma faculdade em Taquaritinga e vem um governador amigo e compra por um preço que permite a mim, que eu tenho uma instituição em Brasília, que vá mais para Portugal do que para o bar da esquina. É isso que acontece. Agora, nós não vamos deixar barato, como não deixamos barato nada. Nada, não adianta. O pessoal vem agora, as viúvas, dizendo, passa pano aqui, estão passando pano aqui, a gente não passa pano nenhum. Diz que os outros passam pano, quem passava. Quem aprendeu direitinho com o mestre o que fazer aqui,
A gente não tem medo de nada e não briga com fatos, não adianta brigar com fatos. Quem é jornalista de verdade, não a revista, não quem cai de paraquedas, sabe disso. Zé Maria vai brigar com fato, Guilherme Fiuza vai brigar com fato, Vitor Brown. Agora, quem cai de paraquedas na profissão que não sabe sequer que se chamava de o que é uma pauta, ou o que é uma reportagem, esses acham que isso acontece. Não acontece, não. Não acontece, não. E a gente tem coragem de falar do Toffoli, do qual tanta gente criticava até recentemente, e agora trata como herói nacional, porque são poltrões. Zé Maria, como o Augusto mesmo destacou, são acusações graves, possivelmente fundamentadas com provas, né, e colocam até em suspeição a ida do próprio Toffoli ao Supremo Tribunal Federal, né, porque caso tenham ocorrido essas irregularidades entre 2007 e 2009, quando ele era advogado-geral da União, AGU do Lula, isso deixa até em xeque a ida dele para o próprio STF, né, Zé? Esse senhor era chamado de o príncipe da corrupção. Ele detinha controle remoto de metade da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Quando eu digo controle remoto, é porque ele elegia deputados e senadores e esses senhores eleitos com o dinheiro dele, da Odebrecht, da família, votavam nos projetos de interesse, né, assim, a um toque mesmo de celular. Vote assim, votavam. Poderoso. Me relataram deputados de que foram atrás dele, pedir dinheiro para a campanha, e que ele respondeu, não, o senhor não me interessa, desse jeito. Então ele escolhia até quem ele comprava no Congresso Nacional. Imagina uma pessoa indo numa feira e escolhendo uma batata, não, essa aqui não está legal, era assim, comandava a política. Marcelo Odebrecht criou vamos dizer assim, um arquivo de corrupção que eu nunca vi na história do Brasil. Ele tinha um departamento, chamado Departamento Estruturado, com funcionários, com computadores próprios, com organograma, com chefe, subchefe, só para comprar deputados, senadores e políticos, para dominar os cofres públicos. Isso mesmo. Ali, entre os funcionários desse submundo, alguns roubaram. Ele disse um deputado de que olhou lá na lista, ele tinha recebido R$400 mil para a campanha, e, na verdade, ele recebeu em dinheiro R$200 mil. Aí o deputado confessando, recebi R$200 mil e não 400, mas saiu R$400 mil, segundo lá o departamento estruturado, ou seja, alguém ali no meio roubou do ladrão. O ladrão que rouba de ladrão não deve ter perdão, mas é uma boa frase. Aí o que acontece? Ele tinha todos os detalhes, ele tinha toda a estrutura, exatamente nesse departamento de corrupção. E agora ele está sob uma delação premiada. Quando se está assim, não se pode omitir nem mentir. Se o fizer, perde os benefícios. E isto significa ir para a cadeia. Então, é evidente que ele sabe o que diz e pode muito bem comprovar, porque tem os dados nas mãos. Ele tem ali onde depositou, quanto depositou de cada um. Agora, eu vou virar aqui a minha crença, a história que eu tenho, o pacto que eu tenho de indignação sempre e de crença. É o seguinte, em países que eu admiro, países sérios, uma acusação assim, o presidente do Supremo pararia tudo, e iria resolver isso. Sabe de que forma? Renunciava ou se afastava e chamava a pessoa para provar. Mas aqui não. Acontece uma coisa dessa, uma denúncia grave, e fica tudo como se nada tivesse acontecido. Essa segunda-feira amanheceu aqui em Brasília como se nada tivesse sido denunciado. E trata-se de o presidente da mais alta corte do país. Aqui quer mandar em tudo, inclusive na pandemia. Silêncio ensurdecedor, né, Fiuza? O Marcelo Odebrecht, né, Vitor? Ele, de fato, tem um papel singular na história recente da República Federativa do Brasil. O Marcelo Odebrecht, como empreiteiro, ele chegou a redigir medidas provisórias para o Lula assinar. Isso não é ficção, isso é fato demonstrado pela Operação Lava Jato.
Marcelo Odebrecht, portanto, ele governou o Brasil. Marcelo Odebrecht redigiu discursos inteiros do Lula. Ele foi uma espécie de um grilo falante do presidente da República. Isso, evidentemente, que estava no pacote da venda do Estado brasileiro, de boa parte do Estado brasileiro, para um cartel de empreiteiras, onde a Odebrecht liderava. O Dias Toffoli foi advogado do PT, o Dias Toffoli foi assessor do José Dirceu, e todo mundo sabe como ele chegou ao STF. Eu sempre achei que o prêmio, né, se tornar ministro da Suprema Corte, já era o sinal, já era o pagamento, digamos assim, por aquela parceria, né, partidária, aquele companheirismo ali. Agora, a gente já tinha a questão do amigo do meu pai, né, que era uma referência ao Toffoli, e agora tem essa informação sobre as mesadas que precisa ser apurada. O que eu acho, Vitor, sobre o silêncio de boa parte da imprensa é muito simples. O Toffoli hoje é o caçador das redes sociais. O Toffoli, junto com Alexandre de Moraes, eles são aí os imperadores da caçada à chamada onda de fake news, que, na verdade, é exatamente o contrário, né? É uma tentativa, criar um álibi para perseguir justamente a liberdade de expressão nas redes sociais, a opinião pública em geral, tudo que não seja a grande mídia constituída, né? Então, toda essa falta, por exemplo, de registro no noticiário que nós estamos aqui nos ressentindo, você encontra na rede social, né? Você encontra sobre essa questão foi noticiado por um blog e imediatamente a rede social repercutiu. E, assim, tem veículos, entre esses que ainda repercutem, tem veículos, alguns importantes de imprensa, e tem a livre manifestação, né, das pessoas, dos perfis, enfim, dessa outra maneira de circulação de informação e de conhecimento que as redes sociais trouxeram. E é contra isso que o Toffoli luta, né? Ele é o líder da caçada a essa liberdade, que aparentemente interessa a alguns grandes veículos de comunicação que, infelizmente, estão presos aí a pautas que a gente sabe quais são, né? Criaram o inimigo imaginário, e enquanto o Toffoli estiver falando que é o gabinete do ódio do Bolsonaro, etc. e tal, que está por aí e que a gente tem que silenciar e amordaçar, essa imprensa, essa parte dessa grande imprensa, não vai dizer nada mesmo em relação ao Toffoli, porque ela está torcendo pelo tirano, né? Ela está torcendo pela tirania do Dias Toffoli, ela está torcendo pelo inquérito de fake news dele com Alexandre de Moraes, que cala as pessoas, que faz diligências obscuras, ela está torcendo pelo projeto de lei das fake news, que é a maior excrescência da história contemporânea da liberdade de expressão, né, tentando instituir verificadores de verdade. Então é por isso, na minha opinião, que aí boa parte da grande imprensa não fala sobre esse caso gravíssimo, essa suspeita que apareceu sobre relação do Dias Toffoli com a empreiteira Odebrecht.